Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da apostila, tá? Dos exercícios que estão na página 103, tá ok? Então, vamos compartilhar a tela aqui e vamos fazer a correção por aqui. Vamos ver até onde a gente consegue fazer por aqui. Os exercícios que eu não consegui fazer por aqui, eu vou estar mandando para vocês em formato de foto, então, tá? Então, nós vamos fazer o gabarito aqui, certo? A questão 4 da página 103 pede para nós calcularmos a área, tá, dessas figuras. Então, nossa primeira área aqui é um retângulo. A área do retângulo, a gente calcula, a área do retângulo é base vezes a altura, ok? Então, vamos calcular aqui. A nossa base, então, nossa área aqui, a nossa base é 120 vezes a nossa altura, que é 60. Então, nós vamos ter um valor de área aqui de... Terminamos em 00, 12,72. 72,00. Como está em milímetros, então seríamos milímetros quadrados, tá? Então, a gente vai pegar aqui a caneta para fazer o expoente 2, tá? Então, aqui nós temos 7.200 milímetros quadrados, ok? Certinho? Vamos aqui para a letra C, depois a prof vai para a letra B. A letra C, nós temos um paralelogramo. A área do paralelogramo também é base vezes altura, ok? Base vezes altura. Então, nós vamos olhar. A base do nosso paralelogramo é 0,1. Vamos colocar o A aqui na frente. A área igual 0,1 vezes a minha altura, que é 3,5, certo? Então, aqui nós temos uma área de 1 vezes 3,5 é 3,5. Como nós estamos multiplicando, 0,35 centímetros quadrados também. Vou pegar o preto aqui. Vou pegar a mãozinha. Nossa, pra mim. E aqui nós temos um expoente. Ó, não mudou para o preto, tá? Era para ter mudado aqui para o preto também, tá ok? Então, a área aqui da letra C nossa, certo? Seguindo, para cada vez a gente ter que ir apagando para poder mudar a tela de lugar, tá? Então, vamos mudar aqui. A letra B nós temos um quadrado, a área do nosso quadrado é L ao quadrado, tá? Ou lado vezes lado, que é a mesma coisa, tá? Vou colocar o L maiúsculo aqui para identificar melhor para vocês, tá? Então, lado vezes lado. Então, a área do meu quadrado aqui é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, 25, a unidade de medida, não pode esquecer, centímetros quadrados. Se ele é centímetros quadrados, nós vamos pegar nosso lapisinho aqui e vamos colocar o quadrado aqui como expoente, certo? Próximo que nós temos aqui é um trapézio, a base é 15, a altura é 85 e a nossa base menor é 12. 0,12 metros, 15 centímetros, 85 milímetros. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou transformar ou tudo em metros, tá? Ou tudo em centímetros, ou tudo em milímetros. Então, agora eu vou observar o que seja mais viável para mim nesse momento, tá ok? Eu acredito que o mais viável é transformar tudo em centímetros. 0,12 metros, para transformar em centímetros, eu vou multiplicar 0,12, vou multiplicar isso aqui por 100, porque um metro tem 100 centímetros, tá? Então, se eu multiplicar por 100, eita, pronto, tá mudando aqui. Por 100, eu vou ter 12. Então, aqui eu vou trabalhar com 12 centímetros. Aqui na lateral, eu tenho 85 milímetros. 1 centímetro tem quantos milímetros? Quantos milímetros tem lá na divisão da régua? Tem 10, né? Então, aqui eu vou dividir por 10.
75 dividido por 10 são 8,5. Cadê o 5? 8,5 centímetros. E aí eu vou calcular a minha área do trapézio. Lembram que a área do trapézio, nosso AT, né? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura. E aí eu tenho aqui dividido por 2. Ok? Então, vamos visualizar como vai ficar. Então, a área minha vai ficar, a minha base maior é 15 centímetros, mais a base menor, que é 12. Vou multiplicar por 8,5 e eu vou dividir isso aqui por 2. Então, fazendo esse trabalho aqui, eu vou ter que valor? Vamos lá, vamos fazer rapidinho aqui. 15 vezes 12, 15 mais 12, o resultado vezes 8,5, dividido por 2. Eu tenho um valor de 114,75, tá? Então, esses aqui são os valores que eu encontrei. Aqui eu tenho uma divisão, então eu posso colocar o traço de divisão, aqui também, porque se torna uma fração, tá? Então, essa aqui é a minha resolução da questão 4. Certo? Corrige lá, pausa o vídeo, faz, depois continua lá de novo ele, tá? Eu vou fazendo aqui para nós não perdermos, não ficar muito tempo parado, não. A questão número 5 está dizendo assim, que eu tenho uma caixa. Para encapar essa caixa cúbica foram gastos exatamente 864 centímetros quadrados de papel. Qual deverá ser o valor de X indicado na figura? Eu vou lembrar aqui que um cubo é formado por 6 faces. Cada aresta mede 4x. Então, eu vou achar a área de uma face, tá? E eu multiplico por 6, que é o total de faces que eu tenho. Isso igual a minha área. Então, eu vou calcular. Vamos colocar aqui. Vamos calcular a área da face. Ok? Para calcular a área da face, como ela é um quadrado, é lado vezes lado. Então, eu vou fazer 4x vezes 4x. Então, a área da face vai dar 16x ao quadrado. Já coloco o quadrado ali, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 6, porque eu tenho 6 faces, tá? Então, esse resultado de 16x ao quadrado, eu vou multiplicar por 6, que eu vou estar encontrando o valor que eu quero aí. Então, 16 vezes 6, 6, 6, 36, dá 96x ao quadrado, tá ok? Então, eu encontrei aqui, vamos pegar a canetinha para colocar os quadrados no lugar certo. Ó, x vezes x, x ao quadrado. Aqui, então, eu continuava com x ao quadrado. Aqui também com x ao quadrado, tá? Não tem como fazer esse quadrado dentro da nossa resolução aqui não, tá? Então, o que acontece aqui? Essa aqui é a área total do meu cubo. Então, para continuar, eu vou fazer a área total do cubo, é esse valor aqui, ó. Então, nós vamos ter que pegar e fazer 96x ao quadrado igual a área, que é 864. Vamos deixar o x sozinho aqui. Então, vai ficar x igual a 864 dividido por 96. Vamos lá, vamos achar quanto que dá. X ao quadrado é igual a... Ajuda aí, vamos fazer lá rapidinho. 864 dividido por 96 é 9.
E aí, aqui nós vamos tirar a raiz quadrada do 9, tá? Então, nós vamos tirar a raiz quadrada do 9. Vou fazer esses desenhos ali. E a raiz quadrada do 9 é 3, tá ok? Qual que vai ser o valor do x? Vamos pegar o nosso lapisinho. Então, aqui eu tenho um quadrado. Aqui eu tenho um quadrado, tá? X ao quadrado igual a 9. A operação inversa da potência, aqui eu tenho uma fração. A operação inversa da potência é a raiz, então aqui eu vou tirar a raiz do 9, vai dar 3, tá? Então, o valor do x procurado nessa questão aqui é 3, certo? Ok? Vamos seguindo. Estamos indo no gabarito, vamos lá para o próximo. Próxima atividade lá. A questão 6 de vocês. Desce. Questão 6 diz assim: esta figura representa um terreno que foi dividido pela linha tracejada em duas partes da mesma área, tá? Então, uma das áreas tem formato trapezoidal e a outra retangular. Então, eu tenho um trapézio e um retângulo. Eu quero saber a área total. Então, vamos começar calculando a área do retângulo, que é mais fácil. Base vezes, vamos colocar o pontinho já, né? Base vezes altura. Qual que é o valor da minha base lá do meu retângulo? Olha só, o meu retângulo aqui tem uma base de 10 vezes uma altura que é x. Vamos ter que deixar o x aí. Então, essa área aqui vai ter valor de 10x. Essa área do retângulo, tá? Essa área aqui. Agora, vamos calcular a área do trapézio. Prof, eu não tô vendo o trapézio. Vira, tá? Ó, a figura tá aqui, ok? Você faz... Opa, desculpa, a figura tá assim, né? Você pega e vira ela aqui, ó. Você consegue enxergar a tua figura aí, tá? O teu retângulo aí. Então, vamos lá. A área do trapézio a gente já viu, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, vamos montar aí para ver como que vai dar. A nossa área, vou tirar um espaço. A nossa área vai ser a base maior, que é essa base aqui, ó, esse tracejado aqui que vale x, mais a base menor, que é 15, ok? Vezes a altura, que é 12, dividido isso aqui por 2. Para ficar mais fácil, eu posso fazer esse cancelamento aqui, ó. Vou pegar minha canetinha para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, opa, sumiu. Aqui eu tenho uma fração, aqui eu tenho uma fração também, e eu posso simplificar esse 12 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo. Eu corto ele e eu faço 12 dividido por 2 é 6. Então, eu vou multiplicar esses valores aqui por 6. Percebam que eu fiquei com uma multiplicação de polinômios. Então, eu vou ter que fazer quem? Área igual. O 6 multiplica o x, fico com 6x. Mais o 6 que multiplica o 15. 30 é 2, 60, 90. Mais 90. Essa é a minha área do trapézio. Essa área do retângulo, essa é a área do trapézio. O que eu vou achar aqui, então? Vou achar agora a minha área total. A minha área total vai ser a área do retângulo, então, primeiro, que é 10x, mais a minha área do trapézio aqui, que é 6x mais 90. Entra em ação aqui o que agora? O que entra em ação nesse processo? O conceito de polinômios. Então, aqui você vai somar polinômios. 10 mais 6, 16x, porque eu só posso agrupar quem é semelhante. E o 90, eu vou repetir ele. Então, essa vai ser a minha área total. Essa é a resolução da minha questão 6. Tá ok? Então, eu tenho a área do retângulo, a área do meu trapézio e a minha área total também.
Ok? Vamos mais à frente. Questão 7. Olha lá o que eu tenho agora. Questão 7 nós vamos ler, eu vou ler para entender bem com calma, tá? Em um condomínio de casas, o valor a ser pago mensalmente ao condomínio é diretamente proporcional à metragem do terreno. Então, quanto maior o terreno, maior é o condomínio pago, onde está construída a casa. Nesta planta, então aqui nós temos uma planta do terreno, tá? Uma quadra desse condomínio e os dois tipos de terrenos existentes tem retangular e pentagonal. Pentagonal, nós não temos uma área específica, porque nós não trabalhamos ainda com outros tipos de figura. Então, nós vamos ter que dissociar esse pentágono aqui. Nós vamos ter que montar diferente. E nós vamos ter que calcular, dizer para nós que quem tem a área retangular paga 480 reais. E na área pentagonal vai pagar quanto? Então, a princípio, eu já sei que vou ter que trabalhar com uma regra de 3. Primeiro, tá? Para deixar aqui bem claro, eu vou calcular a área do retângulo, tá? Então, vou calcular a área desse retângulo. Desse retângulo aqui, ó. Ok? A área do retângulo vai ser quem? A base, que é 20, vezes a altura, que é 30 para mim. Eu tenho uma área de 20 vezes 30, 600 metros quadrados, tá? Então, a pessoa compra o terreno 20 por 30 e sabe que tem uma área de 600 metros quadrados, tá? Aqui 1, 2, ok? Agora eu vou ter que calcular a minha área do pentagonal aqui do pentágono, tá? Então, vou calcular aqui a área do pentágono. Para a área do pentágono, primeiro eu vou ter que dissociar o meu pentágono. Ó. Se eu pegar e separar ele aqui até aqui, ó, eu fico com um retângulo e um trapézio. Prof, eu poderia separar nessa relação aqui, ó, nessa ordem? Poderia, vai dar na mesma, tá? Vai dar os cálculos iguais. Então, eu vou ter que calcular a área desse retângulo mais a área desse trapézio aqui. Vamos calcular lá, para achar a área do pentágono aí. A do retângulo, eu fiquei 10 por 30. Então, a primeira área minha aqui vai ser 10 por 30, que é a área desse retângulozinho aqui. Mais, agora eu vou calcular a área desse meu trapézio aqui, ó. 30. Se aqui eu tenho 30 e eu tiro 10, sobrou 20 aqui em cima, ok? Então, vamos fazer a minha base maior embaixo, que é 30. Mais a minha base menor aqui, que é 10. Vezes a altura que a prof estava falando, ó. Se aqui eu tenho, ó, a minha altura é essa parte aqui. Se aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 30 no total, vou fazer 30 menos 10, 20. Só aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, vai ser 20, tá? Eu vou abrir mais aqui para poder fazer. Aí, dividido, então, por 2, ok? Então, aqui eu tenho a área do retângulo mais a área do trapézio. Já vou colocar a divisão embaixo aqui. A primeira área minha aqui, ó, 10 vezes 30 dá 300. Mais, agora a minha área do retângulo aqui, ó, eu posso cortar o 20 com o 2, vai sobrar 10. 40 vezes 10 vai ser, né? 40 vezes 10 vai... 40 vezes 10 vai dar 400, né? Então, eu tenho uma área pentagonal de 700 metros quadrados, tá? Então, aqui eu tenho uma área total aqui do pentágono, tá? Vamos colocar assim como área do pentágono. Nossa área do pentágono é esse valor aqui, 700 metros quadrados. Vamos pegar, colocar os expoentes no lugarzinho certo, né? A nossa divisão aqui.
Nossa fração, tá ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou montar uma regra de 3. Posso estar montando uma regrinha de 3 aí, para calcular a área. Se 600 metros quadrados eu pago 480, então vamos montar uma regra de 3 aqui, ó. Vou montar a regra do condomínio, tá? Vamos montar a regra do condomínio. Ó, 600 metros quadrados, eu pago R$480. Se eu tiver 700 metros quadrados, eu vou pagar quantos reais? Então, vou fazer a regrinha de 3. Eu vou ficar, então, com 700, que vai multiplicar o 480 e vai dividir por 600. Esse aqui vai dar um valor de R$560. Então, a pessoa vai pagar de condomínio R$560, se ela tiver o terreno pentagonal aqui, que é 700 metros quadrados. Certo? Vamos adiante. Aí, vamos lá. Nós temos o exercício 8. O exercício 8, nós vamos trabalhar com a área do trapézio, tá? Aqui. O 8 eu vou mandar em foto, tá? Porque ele é extenso e não vou conseguir colocar todo ele aqui para vocês, tá? Então, o 8, ó, o prof fez, tem uma altura e ele não coube aqui na apostila, então, e nem vai caber aqui. Então, eu vou mandar em foto para vocês, tá? Então, o 8, marca lá que vai receber uma fotozinha dele para como resolver. Vamos lá para frente. Agora nós vamos lá na página 109. Vamos lá. Página 109. Exercício resolvido aqui. Aqui, exercício 11. Agora nós vamos para os triângulos, tá? Exercício 11, página 109. Para nós terminar esses exercícios que temos aqui, que foi encaminhado para vocês. Tá ok? Vamos lá. Calcule a área desses triângulos. Então, eu tenho um triângulo de base 5 e uma altura 3. Lembram que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá ok? Então, nós vamos calcular a área do triângulo aqui. Vamos pegar aqui nossa fração, né? Essa é a área do triângulo. Então, nós temos um triângulo que tem a base 5 e a altura, que pode ser traçada fora, como pode ser traçada aqui dentro. Então, 5 vezes 3, vamos montar aqui. Nossa área vai ser igual a 5 vezes 3 dividido por 2. Ajuda aí. Opa. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2, 7,5. Lembra da unidade de medida? Centímetros. Como nós estamos falando de área, centímetros quadrados. Então, aqui eu preciso colocar um expoente 2. E aqui eu tenho uma divisão, tá? Então, essa aqui é o cálculo da nossa área da letra A. Ok? A letra B, mesma coisa, mesmo cálculo base vezes a altura dividido por 2. Então, não vou repetir a fórmula agora não, tá? Área igual a 3,4 vezes 7,15 dividido por 2. Vou pegar e colocar mais para cá, tá? Para não atrapalhar a visão nossa aqui. Mais ainda, prof. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer aqui. Vamos usar a calculadora que fica mais rápido. 3,4 vezes 7,15 dividido por 2, 12,155. 12,155. Unidade de medida, centímetros quadrados. De novo,
Precisamos colocar a unidade de medida, ó, centímetros quadrados. Tá ok? Ó, fração também. Certo? AC é fração. Eu vou mandar por foto, tá? Eu mandei já para alguns alunos que fizeram pedido de como fazer. A prof já mandou ela resolvida. Mas eu mando por foto para vocês também, porque ela tem fração e a fração é mais difícil de estar montando ela aqui. Tá ok? E a D, nós vamos trabalhar, ó, base é 12, a altura aqui, ó, eu não tenho, tá? Mas eu tenho a minha hipotenusa. Então, aqui nesse caso, eu vou trabalhar com o teorema de Pitágoras para encontrar a primeira altura, porque a área do triângulo aqui, eu vou precisar de base, que é 12, vezes a altura, que eu não tenho, então eu vou ter que procurar e dividir por 2. Então, primeiro eu vou ter que calcular a altura. E a altura eu vou calcular no teorema de Pitágoras. Lembra o teorema de Pitágoras? Vou fazer para cá, ó. Pitágoras. Vou fazer aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, então vou fazer 20 ao quadrado. Acho que eu vou colocar mais um para baixo. 20 ao quadrado igual a cateto ao quadrado, que eu estou procurando, que é a altura, eu posso usar x, mais 12 ao quadrado, tá? 20 vezes 20 é 400, igual a altura ao quadrado, já vou colocar os quadrados, tá? Mais 12 ao quadrado, que é 144. Agora eu vou trazer o 144 para cá. 400 menos 144 é igual à altura ao quadrado. Aqui, quem que eu tenho aqui, ó? Vou subtrair. 400 menos 144 dá 256, igual à altura ao quadrado. Vou colocar os quadrados aqui para vocês não confundirem, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui eu tenho, então, um quadrado. Aqui eu tenho outro quadrado. Aqui outro quadrado. 12 ao quadrado, h ao quadrado, continuo com o meu h ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. Continuo com o meu quadrado aqui no h. Aqui também é o meu quadrado. Qual que é a operação inversa da potência? Nós estamos falando, então, de raiz. Então, nós vamos tirar a raiz do 256, tá? Igual a minha altura. Quem que é a raiz de 256? É o 16. Essa é o valor da minha altura. Então, aqui vale 16, que é a minha altura, tá? Então, agora eu vou calcular a minha área aqui do triângulo, tá? Então, vou ficar no lugar do H aqui, ó, no lugar do H eu vou colocar 16. Então, vou fazer 12 vezes 16 dividido por 2, que vai dar um total de quanto? 12, ó. Se eu pegar e cancelar o 16 com o 2, dá 8. 12 vezes 8, 96. Unidade de medida, centímetros. Precisamos do quadrado de novo, ó. Preciso pegar de novo o meu lapisinho aqui, para colocar a unidade de medida de área aqui no nosso traço de divisão, tá? Então, recapitulando, aqui eu tenho, não tem altura, então eu vou ter que calcular a altura primeiro, tá? Como? Pelo teorema de Pitágoras, ó. Primeiro eu vou fazer Pitágoras aqui, ó. Primeiro eu vou fazer Pitágoras, tá? Depois eu vou voltar e calcular a área. Então, eu achei a altura, primeiro do triângulo, voltei e calculei a área do triângulo em si. Certo? Vamos seguindo. Então, a C a prof vai mandar por foto, tá? Aí vocês pausam o vídeo para vocês fazerem a correçãozinha bem certinho, tá? Quem precisa copiar, quem não precisa, vai adiante. A questão 12, nós temos para calcular
Observe esse losango e as medidas de suas diagonais e calcule a sua área. Nós temos que calcular a área desse losango. A área do losango é dada por diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, a gente já sabe como calcular a área do losango. Então, nós vamos calcular. Nós temos as medidas das diagonais, ó, porque daqui, ó, até aqui é a diagonal, 24 maior. Daqui até aqui, ó, é a mesma coisa que aqui, então é a diagonal menor. Então, para calcular a área do nosso losango, é só fazer aí 24 vezes 10 e o resultado dividido por 2. Vamos simplificar aí. 24 por 2 dá 12. 12 vezes 10, 120. Unidade de medida, centímetros quadrados. Precisamos colocar as unidades de medidas. Ó. O prof está voltando e fazendo passo a passo com vocês. Unidade por unidade. Ó. Dá trabalho? Dá, mas tem que deixar aí, tá? Então, a área do meu losango aqui é 120 centímetros quadrados. Lá na questão 13, foi pedido para vocês fazerem a 13 também. A 14, a 13 eu preciso de espaço e também, como ele trabalha com 1/3 e tudo mais, eu preciso fazer ela manual, tá? Então, a 13 também a prof vai mandar por foto, tá? A 13 também vai ficar em foto, porque aqui é bem complicado de você estar fazendo ela também, tá? E vamos ver a 14. Vamos descer aqui. Vamos ver a 14. Sai. Vamos ver se a 14 a prof consegue fazer ela aqui. Ela também é um pouquinho mais difícil para escrever ela aqui no formato, tá? Mas senão eu mando também ela por foto. Já encaminho junto com o protocolo aqui desse dia, tá? Esta figura representa parte de um clube onde estão localizados 2 quadras e o vestiário. Então, eu tenho uma quadra de tênis, uma quadra de peteca, e aqui está dizendo que as 2 quadras têm a mesma medida. Então, se aqui eu tenho 25, pelo desenrolar, aqui eu também vou ter 25, tá? Se aqui eu tenho 14, então aqui do lado eu também vou ter 14, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Aqui, ó, tá? As medidas da quadra. Qual é a área total? Nós vamos ter que calcular a área da quadra, vezes 2, e a área aqui do vestuário. Tudo bem? Então, vamos pensar. A área da quadra, vamos calcular aqui a quadra, né? A área da quadra, então, primeiro. Eu tenho uma base de 14, que ele é um retângulo, então, a área do retângulo, base 14, vezes a altura 25. Então, vamos fazer lá. 14 vezes 25, 250 mais 100, 350. Vamos só conferir aqui. 14 vezes 25, 350. Ok. Só que eu tenho duas. Eu tenho 2 quadras. Então, isso aqui vezes 2, tá? Então, nós temos a área das quadras de 700 metros quadrados, tá? Então, nós temos 2 quadras, então nós temos uma área total de 700 metros quadrados só. Opa, aqui, deixa eu fazer. Nós temos, então, uma área de 700, só dessas 2 quadras. Agora, nós vamos ter que calcular a área do vestuário. Vamos compreender aqui o vestuário. No vestiário, vestiário, não sei o que é para botar na cabeça. Vestuário, nós vamos ter que achar essas medidas que estão aqui, ó, porque é um triângulo, então é base vezes altura. A altura do vestuário, que é essa relação aqui, é a mesma que essa. Então, vamos fazer. A área do triângulo é base, 25 é tudo. Se eu já tenho 14 aqui, aqui ficou quanto? Aqui ficou 11.
E aqui ficou 25, né? Então, aqui, nossa área do triângulo vai ficar 25 vezes 11 dividido por 2. Vamos ver quanto que vai dar? Me ajuda aí. Quanto que dá? 25 vezes 11 dividido por 2. Vai dar número decimal, não tem problema. Então, a nossa área aqui vai ser 137,5 metros quadrados. Vamos pegar de novo aqui, ó, metros quadrados aqui. Então, eu achei a área do vestiário e a área das 2 quadras, tá? E agora eu vou fazer uma área total. A minha área total vai ser, então, 700 mais 137,5. Então, vai dar um total de 837,5 metros quadrados. Metros quadrados. Essa é a minha área da questão 14, tá bom? Ok? Pausa o vídeo e corrige, tá? Vamos lá. Nós temos a questão 15. Opa, prof, não estava tudo não, mas tudo bem, vou baixar aqui. Até na questão 15 aqui para nós entender. Vou ler aqui pela minha apostila, tá? Porque eu subi aqui na imagem. A partir dessa figura, faço o que se pede. Eu tenho um espaço, vamos dizer assim, parece ser um canteiro de caminhada, e aqui um pequeno jardinzinho cada lado, tá? Na letra A, ó, aqui nós temos uma expressão que vale x, aqui vale 2x menos y, e aqui vale y, e aqui vale y, tá? Escreva a expressão algébrica que representa cada uma das áreas triangulares. Das áreas. Como que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura. Então, eu tenho a minha base do triângulo, que é y, e a minha altura, que é 2x menos y. Então, vamos calcular a área aqui. Vai dar álgebra, tá? A minha área, então, vai ser a base, que é y, que vai multiplicar o 2x menos o y. Vamos multiplicar aqui. Y vezes 2x, eu vou ficar com 2xy menos y vezes y é y ao quadrado. Vamos ter que fazer o quadrado, então vamos ter que pegar a mãozinha aqui. Ó. Tá? Então, essa aqui é a expressão de cada um dos meus triângulos. Essa é a área de cada um dos meus triângulos. Escreva uma expressão algébrica que representa a área trapezoidal, a área do trapézio aqui, ó. Tá? Então, base maior. A minha base menor é o mesmo x menos um y aqui, menos um y aqui. Então, nesse caso aqui, a minha base aqui, ó, minha base menor, vai ser x menos 2y, tá? Essa aqui vai ser a minha base menor, vezes a altura. Eu não vou conseguir fazer todo ele aqui, porque é a área do trapézio. Então, essa aqui, a prof vai mandar por foto para vocês também, tá? Por aqui fica mais difícil. E o valor numérico, então, a C também. Então, a prof organiza a questão 15 e manda toda ela detalhadinha para vocês aí, tá? Senão não vai dar certo. Próximo. A questão 16. A questão 16 está pedindo
Tá aqui. Questão 16. Nós vamos trabalhar com uma peça de madeira quadrada. Será utilizada na confecção de um tampo de uma mesa no formato de um octógono regular. Octógono quer dizer que todos os lados são iguais, tá? Regular é porque são iguais. O octógono é 8 lados. Observe algumas dimensões da peça. Então, ele vai ficar esse formato aqui. Como que nós vamos calcular a área desse objeto aqui, ó? Nós vamos ter que calcular a área do quadrado total e tirar esses 4 cantos aqui, ó. Tá ok? Também ele vai ser bem trabalhoso, então eu mando por foto também, tá? Então essas aqui, essas últimas aqui, a prof manda por foto também. Beleza? Tranquilo? Tá ok? Então, para a aula de hoje é a correção dessas atividades, tá? Tem mais a 17, então já mando junto, porque tem raiz ali no meio, então eu acabo mandando por foto também para vocês. Beijos, se cuidem. Sexta-feira a gente tem aula, tá? Fiquem em casa, né? Beijão.